E aí, galera, a pedidos, vou fazer mais algumas questões aqui de movimento uniformemente variado. Algumas pessoas ficaram em dúvida, acharam que o vídeo estava um pouco corrido, então a gente vai tentar fazer um pouquinho mais devagar e com mais detalhes, perfeito? Vamos lá. Primeira questão, um móvel realiza MUV, né, movimento uniformemente variado. Então a gente vai falar de cada termo desse aqui com muita tranquilidade. O que é o movimento uniformemente variado? É aquele cuja aceleração é constante. Lembre-se da primeira aula. A velocidade varia comportadamente. Né? Varia de 2 em 2, de 3 em 3. Então você tem aí uma variação comportada da velocidade. Certo? E nesse caso aqui, ó, em trajetória retilínea, obedecendo a função v igual a menos 16 mais 4t, na qual v é medida em metros por segundo e t é dado em segundos. Ou seja, isso aqui faz parte do sistema internacional que a gente já conhece. Vamos lá? Considere que o tempo é maior ou igual a zero. Ou seja, o instante inicial é t igual a zero. Né? Ele começa a contar com t a partir de... Não existe tempo negativo. Né? A gente não vê... Você não vai pegar nunca nenhum cronômetro, nenhum relógio, nenhum celular que vai marcar aí um tempo negativo. Então, letra A. A velocidade inicial e a aceleração do móvel. Tá. Vamos lá, mais uma vez. Tem um móvel que está se deslocando seguindo essa função daqui. Ó. Vamos escrever essa função aqui embaixo. Ó. V é igual a menos 16 mais 4t. Essa fórmula lembra o quê? Veja só, a gente vai fazer um resumo aqui. Ó. Vou fazer um resuminho aqui para vocês. Esse assunto que a gente está estudando, o M e o V, ele se resume praticamente a 3 equações. Função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. Função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. E a equação de Torricelli. V final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Sendo essas duas aqui, ó, essas duas aqui são funções horárias. Funções horárias. Que danado que é isso, professor? O que é uma função horária? Função horária é aquela que depende de quem? Do tempo. Tá vendo aqui, ó? A variável t, a grandeza tempo aqui no meio da equação, v em função de t, s em função de t. Ou seja, eu sei uma velocidade se eu tiver um instante de tempo, eu sei uma posição se eu tiver um instante de tempo. E a função, a última equação aqui, que é a de Torricelli, tá certo? Essa aqui é a equação de Torricelli. Ela não é uma função horária. Então, essas 3 equações aí você consegue resolver qualquer problema de movimento uniformemente variado. Veja que essa daqui, notoriamente, é a função horária da velocidade. E aí, fazendo um comparativo aqui, ó, quem é V0, pessoal? Diga aí para mim quem é V0. Menos 16. Já responde aqui, ó, a letra A. E a aceleração vai valer quanto? 4. Então, respondemos a letra A. Na letra A, a pergunta é quem é a velocidade inicial? Menos 16 metros por segundo. E a aceleração é quanto? 4 metros por segundo ao quadrado. Teve algum mistério nisso aí? Nenhum mistério, né? Simplesmente você tem aqui ó, a formulazinha prontinha. É só você comparar com a que você já sabe. Letra B. O instante que o móvel muda de sentido. O que é isso? A gente tem aqui um móvel. Esse móvel, ele está se deslocando aqui, ó, por exemplo. Só um instante. Esse móvel aqui, ele tem uma velocidade inicial igual a menos 16. O negócio aqui ficou meio feio, tá certo? Deixa eu apagar aqui.
apagar essa bolinha e a gente desenha ela na munheca mesmo. Imagine aqui o móvel. Ele tem uma velocidade inicial de menos 16 metros por segundo ao quadrado. Eu pergunto, se o meu eixo está orientado da esquerda para a direita, se as minhas posições estão orientadas da esquerda para a direita, eu pergunto a vocês, ele está andando para a esquerda ou para a direita inicialmente? Está andando para a esquerda porque a gente já viu isso, né? Velocidade negativa implica que o móvel ele está inicialmente andando para a esquerda. Tenho aqui a velocidade inicial dele negativa. Fui eu que inventei isso aqui? Não, a questão é quem deu. Mas aí a gente também viu que se velocidade é negativa e a aceleração for positiva, o movimento ele é o quê? Retardado. Se é retardado, se está havendo uma desaceleração, vai chegar num ponto em que a velocidade final dele vai ser quanto? 0. E é essa a pergunta da letra B, em que o instante que o móvel muda de sentido. E inverter o sentido é exatamente aqui. Lembra lá do problema mais básico que a gente pode ter, né, no dia a dia? Lançar uma pedra para cima. Assunto que é um spoiler, na verdade. Assunto que a gente ainda vai ver. Você joga uma pedra para cima, ela sobe e desce. Existe um ponto aqui que ele marca a inversão do sentido, né, da velocidade. O corpo para de subir e começa a descer. E isso acontece exatamente quando V for igual a 0. Então aqui a velocidade vai ser 0, exatamente indicando o ponto de inversão do sentido. Ora, a minha função horária vai responder a letra B. O instante em que o móvel muda de sentido. É exatamente quando V for 0. Ele vem, para e depois retorna. O negócio ficou meio apertado aqui, né? Mas eu acho que dá para a gente resolver. Vamos lá. Se V for 0, e eu substituir isso aqui nessa equação, como é que eu vou ficar com essa equação? V, que vai ser 0, igual a menos 16, mais 4t. Resolvendo aqui, passando esse 4t para a esquerda, eu vou ficar com menos 4t, que vai ser igual a menos 16, né? Menos e menos aqui eu multiplico tudo por menos 1. E aí eu vou ficar com 4t igual a 16, t vai ser igual a 16 dividido por 4, que vai dar 4 segundos. Então, o instante que o móvel muda de sentido é exatamente t igual a 4. Ele parte daqui de t0 igual a 0, e aí ele vai para num ponto demorando 4 segundos. Tranquilo? Quem me respondeu? A função horária da velocidade. Agora, o que é que você tem que saber? A inversão do sentido ocorre quando a velocidade é 0. Exatamente por esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é o mais prático que a gente pode ter, né? O lançamento vertical para cima é exatamente um exemplo onde você tem um movimento retardado e posteriormente acelerado. Em que instantes o movimento é retardado e entre que instante é acelerado? Então, letra C, ele é retardado. Ele é retardado, né? De 0 até 4 segundos. Aqui é o ponto, 4 segundos. Ele é retardado exatamente quando t for maior ou igual a 0 e menor do que 4 segundos. Né? Percebam, t maior ou igual a 0 segundo e menor que 4 segundos. Estou dizendo que desse ponto aqui, entre 0 e 4 segundos, ele é retardado. E vai ser acelerado em que ponto? Acelerado, ele vai ser exatamente com t maior ou igual a 4 segundos. Percebam que até 4 segundos ele está freando. Por isso que tem aqui, t menor que 4 e maior ou igual a 0. Em 4 segundos exatamente, por isso que a gente não inclui, né? Isso aqui quer dizer o quê? Só maior. Aqui é maior ou igual, né? Que é desde 0. Em 0 ele já tinha velocidade, que é menos 16. Por isso que a gente coloca um maior ou igual. No 0 ele já era, né, um movimento com velocidade. E era retardado. Em 4 ele parou. E maior que 4 ele segue retardado. Ou melhor, acelerado. Como nesse movimento aqui. É um movimento inicialmente retardado, da direita para a esquerda, e depois acelerado.
É uma ida e volta, como no movimento vertical para cima. Tranquilo? Lançamento vertical para cima. Primeira questão, então, está resolvida aí. Vamos agora para a segunda questão. ESPM São Paulo. Se o espaço de um móvel em função do tempo é dado por S igual a 3 mais 8t menos 2t ao quadrado, determine o valor da velocidade quando t for igual a 4. Uma questão muito técnica, né? Uma questão sem nenhuma historinha, nenhuma figurinha. Mas vamos lá, vamos entender a parte matemática. S é igual a 3 mais 8t menos 2t ao quadrado. Que função é essa, pessoal? Ó, a gente viu o quê? 3. Qual dessas 3 aqui você acha que você vai encaixar para resolver essa questão? É óbvio que é essa daqui, ó. A cara dessa função aqui, ó. Uma função do segundo grau é a função horária da posição no M e o V. E aí o que é que você faz? Você escreve logo aqui abaixo, olha só, você escreve aqui abaixo a função que você conhece. Beleza? Vamos comparar agora. Ó. Quem é S0? 3. Quem é a velocidade inicial? 8. E quem é a aceleração? Perceba, olha, a gente já viu essa dica aqui antes. A aceleração dividido por 2 deu menos 2. Se você quiser igualar, ó, veja, o termo que multiplica t ao quadrado aqui é menos 2. E o termo que multiplica t ao quadrado aqui é a sobre 2. Então, ó, a sobre 2 vai ser igual a menos 2. Passando esse cara que está dividindo para lá, multiplicando, ó, eu vou ficar com menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Na prática, o que é que eu disse para vocês? Olha para esse número aqui que multiplica t ao quadrado. Para tu descobrir que a aceleração é só tu dobrar. A aceleração não está dividida por 2 para dar esse número, então tu olha para esse número na prática e dobra. Qual é o dobro de menos 2? Menos 4. Então vamos lá. Ó. Posição inicial é 3 metros. Velocidade inicial é igual a quanto? Mais 8 metros por segundo. E a aceleração, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Se você quiser fazer um desenho, é interessante. Sempre é interessante fazer um desenho em física. Sempre. Coloca aqui uma retinha. Coloca aqui ó, que ele está saindo da posição. Ó, tem o 0. Né? Tem o 0 aqui, ó, que é o 0. É o S0 de onde a gente está partindo. S0 igual, de onde está partindo não, né? O referencial da trajetória. S em metros. Ele está saindo de onde? De uma posição... Perdão, pessoal. Esse S0 não. Vou deixar aqui S igual a 0. O S0 é de onde ele está saindo, né? Ele está saindo da posição 3 metros. Está andando para a esquerda ou para a direita? Diga aí para mim. Está andando para a direita. Ó. Velocidade é positiva. Velocidade aqui inicial é 8 metros por segundo. E o movimento ele é retardado ou acelerado? Inicialmente retardado, já que aqui é mais e aqui é menos. Mas a gente ainda não respondeu a pergunta, né? Ele não quer saber nada disso, ele quer saber qual é a velocidade da partícula quando o tempo for 4 segundos. Vamos lá? Vamos lá calcular a velocidade para quando o tempo for 4 segundos. Mais uma vez eu vou voltar para a lista lá de equações. Só tudo de equação aqui, né? Só são 3, pessoal. É óbvio que quem vai me responder isso é esta equação aqui. V igual a V0 mais AT. Vamos lá? Velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Qual é a pergunta da questão? Vou anotar aqui. Ó. Qual a velocidade para quando o tempo for 4 segundos? Qual a velocidade? Determine o valor da velocidade quando o tempo for 4 segundos. Portanto, ó, V0 é a pergunta da questão. Perdão, V final aqui, né? É a pergunta da questão. V0 a gente sabe que é quanto? Quanto é V0? 8. A aceleração a gente sabe que é menos 4 multiplicado por t.
a gente teve que construir a função horária da velocidade. Nós tivemos que construir a função horária da velocidade. Para só agora substituir, ó, V é igual a 8 menos 4. Quem é o tempo? 4 segundos. Portanto, eu vou ficar com 8 menos 16. Isso aqui vai dar menos 8 metros por segundo. Beleza? Então, ó, a partir da função horária da posição, que é essa daqui que foi dada na questão, no sistema internacional, lembrando disso, né? Por isso que a distância está em metros, velocidade está em metros por segundo, aceleração está em metros por segundo ao quadrado. A partir desta função aqui, eu pude encontrar a função horária da velocidade. A partir dessa, eu encontrei essa daqui. Tranquilidade? Então, a questão aqui muito simples. Vamos passar para a próxima. Perdão, tem uma coisa aqui acionada. Vamos lá. Questão 3 aqui, ó. FM, acho que é a Faculdade de Medicina do ABC, São Paulo. A função horária do movimento de uma partícula... Deixa eu tentar tirar esse aqui, agora ficou bom. A função horária do movimento de uma partícula é expressa por S igual a t ao quadrado menos 10t mais 24. A posição do móvel ao mudar de sentido é... O que é mudar de sentido, minha gente? Mais uma vez, o que é mudar de sentido? Eu acho que eu não vou nem desenhar essa figura aqui, tá certo? Ou vocês querem que eu desenhe? Eu vou desenhar. Eu estou sentindo que vocês querem que eu desenhe. Então vamos lá. Qual a posição inicial? O que vocês têm que perceber aqui é que a função está escrita trocada, né? Se você lembrar lá, ó, a gente aprendeu que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. E essa daqui está com um T na frente, ó. Mas a gente sabe muito bem que a ordem dos fatores não altera a soma. E aí essa equação aqui, ó, na verdade, é esta mesma, só que trocada. Vamos escrever aqui embaixo cada um dos elementos. Ó. Isso aqui, ó, seria o nosso AT ao quadrado sobre 2. Aqui a gente teria o V0t e aqui eu teria o S0. Cada um representando aqui em cima, na sequência invertida do que normalmente a gente estuda. Mas não vai matar a gente, né? Quem é o S0? Vamos colocar aqui a origem. 0. Posição em metros. Ele está partindo de que posição? Da posição 24. Quem é a velocidade? Dá para perceber aqui que a velocidade é menos 10. Percebam que o termo que multiplica t, ó, é V0. Então, quem é que multiplica t ali na funçãozinha? Diga aí para mim. Quem multiplica t aqui é menos 10. Menos 10 metros por segundo. E qual foi a dica que eu disse para encontrar a aceleração? A aceleração dividido por 2 vai dar o número que multiplica t ao quadrado. Então, a gente só dobrar esse valor aqui. Ó. Ah, professor, não estou vendo nada aí. É a mesma coisa de T1. É a mesma coisa de T1. Então, a aceleração tem um 1 ali escondido, invisível. Vai ser o dobro de 1, portanto, 2 metros por segundo ao quadrado. Vixe, professor, vou ter que encontrar isso. Claro, a gente tem a função horária da posição, só que ele quer saber o instante, o ponto de inversão do sentido. Quando é que ele vai inverter o sentido? Eu não sei. A questão não deu o tempo de inversão do sentido. Então, para isso, quem vai me responder? Mais uma vez, ó, velocidade aqui é negativa. Ele está andando para a esquerda, inicialmente no movimento retardado. Certo? Ele vai parar num ponto e quando é que ele vai parar? Quando é que ele vai parar? Olha a palavra quando. Quando é tempo. Quando V for zero. O móvel para quando V for zero. Igual, idêntico ao exemplo anterior. E aí, não foi dada a função horária da velocidade, foi dada a função horária da posição, mas eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu já sei quem é a função horária da velocidade. Ó. V é igual a V0 mais AT. V0 é menos 10 e a aceleração é mais 2. E esse ponto aqui ó, é onde o móvel inverte
o sentido do movimento. Portanto, eu vou fazer o quê? Esse Vzinho aqui ser zero. Mesmo esquema que a gente viu agora há pouco. A bolinha sobe, para ela inverter o sentido, ela tem que fazer V ser zero. Então vamos lá, ó. Substituindo aqui V por zero. Substituindo aqui V por zero. 0 igual a menos 10 mais 2t. Passa esse 10 para lá, ele vai positivo. 2t vai ser igual a 10. 10 dividido por 2 igual a 5 segundos. Olha só que interessante, eu já sei, preste atenção, eu já sei quando ele vai inverter o sentido. Quando, tempo. Ele vai chegar aqui em um ponto que depois de 5 segundos ele vai parar. Mas ele não quer saber quando, ele quer saber onde. Olha aí os advérbios, né? Quando e onde. Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai parar? Quem vai me responder isso é a função horária da posição. S é igual a... Opa, vamos voltar aqui, ó. S é igual a t ao quadrado menos 10t mais 24. Onde é que ela vai estar quando o tempo for 5 segundos? Então é só substituir aqui, ó. É para isso que serve uma função horária. Te dizer uma coisa a partir do tempo. Onde ela vai parar quando o tempo for igual a 5. Beleza? Vamos lá, ó. Quanto é que dá aqui 5 ao quadrado? Dá 25. Menos 10 vezes 5 vai dar menos 50. E aqui eu vou ficar com mais 24. 25 mais 24 dá quanto? 49. E 49 menos 5, menos 50 dá quanto? Menos 1. Olha só que interessante, ó. A partícula vai parar na posição menos 1. Resposta aqui é a letra E. A partícula vai parar aqui, ó. Ela vai passar da origem e vai parar nesse ponto. E depois o que é que acontece quando ela para? Ela inverte o sentido e volta. É um movimento, mais uma vez, retardado. Né? V positivo, V negativo e aceleração positiva. Quando os sinais são trocados, o movimento é retardado. Ele vem aqui, para nesse ponto onde a velocidade é zero e depois ele retorna acelerado. Mais uma questão aí bem simplesinha, né? Quarta questão. Deixa eu ajeitar aqui para ficar... Que aqui a gente faz sem muita edição. Numa lapada só. Vamos lá. Um carro de corrida inicialmente em repouso é sujeito à aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. O carro de corrida ele está em repouso. Meu carro de corrida vai se transformar num quadrado aqui, bem simples. Esse aqui é o meu carro de corrida. Vocês que são desenhistas aí, façam uma coisa melhor do que a minha. Ele parte do repouso. Ó. O que é partir do repouso? É ter velocidade inicial igual a zero. De repente, é imprimida uma aceleração nesse carro de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a distância percorrida quando o carro atingir 10 metros por segundo. E aí, quem é que vai resolver essa equação para a gente? Uma das equações que a gente viu ali em cima é a equação de Torricelli. Olha aí. Olha aí a equação de Torricelli. Deixa eu duplicar esse quadrado aqui. Eita. Acabou ficando quadrado demais. Vamos lá. Nosso carrinho aqui, nosso carro de corrida aqui é uma caixa de fósforo, atingiu uma velocidade aqui nesse ponto de 10 metros por segundo. Certo? Vamos lá. Mais uma vez, o carro de corrida inicialmente em repouso, né? V igual a zero, V0 igual a zero. É sujeito a uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né? Tá pisando aqui no acelerador mesmo, né? Não é no freio. E de repente ele atinge 10 metros por segundo. A pergunta é, quanto foi
que esse bicho andou. Qual a distância percorrida por ele, né? Determine a distância percorrida. Vê se essa equação aqui não se encaixa perfeitamente nesse problema. Não foi dado tempo, né? A gente não, de início eu não pensei em usar nenhuma das funções horárias. Me lembrei dessa equação aqui, ó, e percebam que ela vai dar certinho para a gente resolver. Vamos lá? Ó, quem é a velocidade final? 10. Vou escrever a equação de novo aqui embaixo, para ninguém achar ruim. V final, V inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Quem é V final? Diga aí para mim. 10. Quem é V inicial? 0, que ele parte do repouso. Qual a aceleração? 5. Quem vai ser a distância? Então aqui, ó, continha extremamente fácil. Aqui 0 não influencia em nada, né? 2 vezes 5 vai dar 10. E 10 dividido, 100 dividido por 10 vai dar 10 metros. Andou só 10 metros. Última questão, equação Torricelli. Vamos lá. Um motorista de um automóvel viaja a velocidade de 72 km por hora. Olha aí. Ó. A distância de 500 metros ele vê um obstáculo. Determine a aceleração que deve ser aplicada no carro para que este pare a tempo de não se chocar com o obstáculo. No caso aqui, a coitada da vaquinha aqui, né? Vamos lá, esse bichinho aqui está com uma velocidade de 72 km por hora. Certo? Segundo não, né? Por hora. A aceleração que ele vai imprimir aqui é de 5, cadê? A aceleração aqui, aliás, é a pergunta da questão, né? Perdoe-me. Determine a aceleração que ele deve aplicar ao carro para que não se choque com a vaquinha. Então vamos lá, a distância foi dada. Na hora que ele avistou a vaca, o obstáculo, ele estava a 500 metros, com esta velocidade. Que aceleração ele tem que imprimir para que ele não bata na vaquinha? Ou seja, não bater quer dizer que essa velocidade final tem que ser o quê? 0. 0 é a velocidade final. E aí, então, ó, aplicando a equação de Torricelli, V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Né? Essa questão aqui, ó, parecida com a questão anterior, aplicação direta da fórmula. Todos os elementos são bem fáceis de identificar, né? Olha aí, ó, velocidade final é 0. Só que aí tem um detalhe, ó, distância está em metros. Para que a gente continue no sistema internacional, esta velocidade aqui, ó, não poderá estar em quilômetros por hora. A gente tem que fazer o quê? Ó? Dividir tudo isso por 3,6. E, portanto, minha velocidade inicial vale quanto? 20 metros por segundo. Ao contrário da questão anterior, agora a velocidade final é quanto? 0. E a velocidade inicial passa a ser 20. Né? Ou seja, 0 igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é a pergunta, vezes a distância, que é de 500 metros. Certo? Então, 2 vezes 500 vai dar 1.000. Eu vou passar esse 1.000 para cá. 20 ao quadrado vai dar 400, ou seja, 1.000 multiplicado por A é igual a 400. Quem vai ser a aceleração? 400 dividido por 1.000. Pessoal que está com dificuldade aí, ó, fazer uma revisão de equação do primeiro grau, né? Eu dei um pulozinho aqui, eu não sei se todo mundo vai entender, mas o que é que aconteceu? A gente passa esse cara para esse lado da igualdade, e para cá menos 1.000A, e aqui eu tenho o quê? Ó? Eu deveria ter colocado um sinal negativo aqui, né? Aqui eu vou ter menos 1.000A, né? 400 dividido por menos 1.000, eu vou ficar com quanto? Menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. Obedecendo ao que a gente viu aqui, ó, qual foi a observação que eu coloquei? Na equação de Torricelli, deixa eu ver onde é que está isso. Eita, agora não coloquei essa observação. Vamos lá, a gente coloca agora. Na equação de Torricelli, se a aceleração for positiva,
o movimento ele é acelerado. Se a aceleração for negativa, o movimento ele é retardado. Beleza? Então, ó, se a gente observar aqui, ó, questão número 4, velocidade deu o quê? A aceleração era positiva porque a gente tinha um movimento acelerado. Aqui a velocidade, a aceleração, né? A aceleração deu negativa aqui porque a gente tem um movimento retardado. Passou de 20 metros por segundo para 0. Beleza? Então a gente fica aí com essas 5 questões. Mais tarde eu vou tentar gravar mais. Um abraço a todos.